Você já ouviu falar sobre o terceiro segredo de Fátima? Muitos dizem que é um dos maiores mistérios da Igreja Católica. Embora o Vaticano tenha divulgado oficialmente esse segredo no ano 2000, existem fortes indícios de que o conteúdo revelado foi apenas uma parte. Existem vozes, inclusive dentro da própria Igreja, que acreditam que a Virgem Maria confiou à irmã Lúcia mensagens muito mais graves do que aquelas divulgadas ao público. O mais impressionante é que, segundo instruções da própria Virgem Maria, esse segredo deveria ter sido revelado em 1960. No entanto, o Papa João XXIII leu a mensagem e decidiu manter tudo em segredo. Depois dele, o Papa Paulo VI também teve acesso ao documento e optou por não divulgá-lo. E até João Paulo II, conhecido por sua coragem, preferiu o silêncio após ler o texto. 3 papas decidiram esconder algo do mundo. Mas o que pode ser tão assustador assim? Será que o conteúdo real do terceiro segredo de Fátima é mais sombrio do que imaginamos? O atraso de décadas em sua divulgação levanta suspeitas. E se aquilo que foi divulgado em 2000 for apenas a ponta do iceberg? Os indícios são fortes, e as declarações de Bento XVI, anos depois, só aumentam o mistério. Mas o que será que está por trás desse segredo sagrado? Compartilhe esse vídeo com quem precisa despertar para a verdade. Por que algo tão importante seria mantido em segredo por tanto tempo? 3 papas tomaram a mesma decisão: não revelar o conteúdo do terceiro segredo. Isso não parece coincidência. Se fosse apenas uma visão simbólica ou uma advertência comum, por que não divulgar? O mistério se intensifica quando lembramos que a própria Virgem Maria pediu que fosse revelado em 1960. Mas a Igreja preferiu o silêncio, um silêncio que grita. Alguns estudiosos acreditam que o conteúdo envolve uma grave crise interna na Igreja. Não estamos falando de guerras ou desastres naturais, mas de algo que atinge o coração do catolicismo. A perda da fé, a possível apostasia de líderes, o abandono da palavra de Deus em favor de ideologias contrárias à doutrina e até escândalos morais que, se confirmados como parte do segredo, explicariam o temor dos papas em torná-lo público. Aos poucos, essa hipótese se fortalece. Em 2010, Bento XVI declarou algo chocante: quem pensa que a missão profética de Fátima acabou está enganado. E disse isso justamente em Portugal, no local das aparições. Isso sugere que o segredo vai além de um atentado contra um papa. Trata-se de um alerta contínuo para o que está acontecendo dentro da própria Igreja. Curta este vídeo se você também acredita que a fé precisa ser protegida. Quando Bento XVI visitou Fátima, deixou o mundo em alerta. Em pleno voo rumo ao santuário, afirmou que os maiores sofrimentos da Igreja não vêm de fora, mas de dentro. Essas palavras foram vistas por muitos como uma confirmação de que o terceiro segredo ainda não foi totalmente revelado. Se o segredo estivesse apenas no passado, por que o Papa falaria de um sofrimento atual e interno? Na mesma época, a Igreja vivia um de seus momentos mais delicados. Escândalos de abuso vinham à tona em vários países, especialmente nos Estados Unidos. A confiança em autoridades religiosas foi abalada. E Bento XVI, com coragem rara, apontou que o verdadeiro inimigo vinha do pecado dentro da própria Igreja. A coincidência entre suas palavras e o que se especula sobre o terceiro segredo é impossível de ignorar. Tudo leva a crer que o segredo de Fátima revela uma purificação dolorosa. Um tempo em que a fé seria testada, não por perseguições externas, mas por crises internas, quedas morais e perda de direção espiritual. A Igreja, nesse cenário, passa por uma espécie de paixão, como Cristo. Será essa a verdadeira mensagem que ainda permanece oculta? Se isso faz sentido para você, compartilhe este vídeo com mais alguém que busca a verdade. O Padre Alonso, que foi arquivista oficial de Fátima por 16 anos, teve acesso direto aos documentos e conversou pessoalmente com irmã Lúcia. Suas palavras causam arrepios. Segundo ele, o conteúdo do terceiro segredo não fala de guerras ou desastres naturais, mas sim de algo ainda mais grave. O problema estaria dentro da própria Igreja. Uma crise espiritual profunda que antecederia o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Padre Alonso disse que o segredo fala sobre apostasia,
a perda da verdadeira fé. Refere-se a comportamentos imorais, a rejeição da palavra de Deus e a adesão de doutrinas estranhas por parte de líderes eclesiásticos. Há quem acredite que o texto traz críticas diretas às altas hierarquias do Vaticano, talvez até mesmo ao pontífice, algo tão impactante que teria feito os papas optarem por esconder a verdade do mundo. Isso explicaria por que, mesmo após décadas, as dúvidas não cessam. Os fiéis sentem que algo está errado. Os escândalos, os abusos, o silêncio, tudo parece encaixar em um plano profético que ainda não foi totalmente desvendado. O segredo não é apenas um mistério histórico. Pode ser o reflexo de um drama espiritual que ainda estamos vivendo. Você sente esse chamado? Reze conosco e permaneça firme na fé. É difícil imaginar que 3 papas, João 20:13, Paulo VI e João Paulo II, tenham se recusado a divulgar o segredo apenas por cautela. A recusa deles, repetida e firme, indica algo muito maior. Um temor real do impacto que essas palavras poderiam causar entre os fiéis. Afinal, se o conteúdo revelasse uma falha interna tão grave, isso poderia abalar a estrutura da Igreja e a fé de milhões. Quando o Vaticano publicou o que seria o conteúdo do terceiro segredo, no ano 2000, ele mencionava uma visão simbólica de um bispo vestido de branco, caindo sob tiros e flechas. A interpretação oficial foi que isso se referia ao atentado contra João Paulo II. Mas muitos estudiosos e até teólogos da Igreja duvidaram. O próprio conteúdo parece não justificar décadas de segredo. A explicação simplesmente não convenceu. Tudo isso nos leva a crer que há uma parte não revelada, mais direta, mais chocante, e que talvez envolva nomes, comportamentos e decisões dentro da própria cúpula da Igreja. Um alerta que a própria Virgem Maria quis transmitir para que o mundo despertasse antes que fosse tarde. Aqui no canal Mundo Terapia, buscamos luz em meio aos mistérios. Curta e se inscreva para não perder os próximos capítulos. Bento XVI fez uma declaração que muitos preferiram ignorar, mas que ecoa como um alarme espiritual. A maior perseguição da Igreja não vem de inimigos externos, mas nasce do pecado dentro da própria Igreja. Essas palavras foram ditas em 2010, durante um dos períodos mais sombrios da instituição, com milhares de casos de abuso vindo à tona. Era como se ele dissesse: o mal está entre nós. A mensagem do terceiro segredo pode ser, na verdade, um chamado urgente à conversão, mas também à purificação. Uma purificação que custa caro, pois envolve dor, queda de líderes e perda de confiança. Uma igreja ferida por dentro precisa reencontrar sua essência. Não é coincidência que a própria Virgem tenha falado sobre o triunfo do Imaculado Coração. Antes da luz, vem a noite. Antes da vitória, o sofrimento. Talvez seja isso que os papas temeram revelar, que o maior desafio da fé não está no mundo moderno, mas no coração de sua própria casa. E isso nos convida a um novo olhar, não de escândalo, mas de vigília, de oração, de ação. A mensagem de Fátima não termina com medo, mas com esperança, se soubermos escutar. Inscreva-se no Mundo Terapia e ative as notificações para caminhar conosco nessa jornada de fé. Há algo profundamente inquietante no fato de que os maiores inimigos da fé possam estar trajando batinas. Quando pensamos em perseguição religiosa, imaginamos governos, ideologias ou guerras. Mas e se a verdadeira batalha estivesse acontecendo no interior da própria Igreja? O segredo de Fátima parece apontar para esse drama. Um tempo de confusão, queda e traição espiritual. Muitos fiéis relatam sentir-se perdidos, desamparados por líderes que deveriam guiá-los. A fé nesse cenário não desaparece, mas é profundamente provada. A profecia pode não estar anunciando o fim da Igreja, mas o fim de uma era de aparência, um chamado radical ao arrependimento, à renovação interior e ao retorno à verdade. Como se o próprio céu estivesse gritando: voltem à essência, voltem ao Evangelho. O terceiro segredo talvez não seja uma sentença de condenação, mas um alerta de amor. Severo, sim, mas ainda assim cheio de misericórdia. A Igreja, ferida, ainda é a noiva de Cristo. E talvez, ao reconhecer suas feridas, esteja dando o primeiro passo para ser curada.
Se isso tocou seu coração, envie este vídeo para alguém que também precisa despertar para essa realidade. Em muitas aparições marianas, a Virgem nos alerta, mas também consola. Fátima não é diferente. Embora o terceiro segredo possa conter duras advertências, seu objetivo nunca foi espalhar medo, mas despertar corações. A escuridão que atinge a Igreja é real, mas temporária. O mal pode parecer forte, mas não é eterno. E como disse Bento XVI, no fim, o Senhor é mais forte do que o mal. Essa é a chave para compreender a mensagem. Mesmo diante do pecado, da queda e da dor, existe um plano maior. O triunfo do Imaculado Coração de Maria é promessa divina. Ele não depende de poderes humanos ou instituições, mas da fidelidade dos pequenos, dos fiéis silenciosos, dos que continuam rezando mesmo quando o mundo desacredita. O segredo pode estar nos altares, mas a resposta está nos joelhos dobrados em oração. É hora de cada um de nós se perguntar: o que posso fazer? Posso renovar minha fé, buscar a verdade, consagrar meu coração à Mãe de Deus? Porque se a crise é interna, a cura também precisa vir de dentro, de mim, de você, de nós. A luz começa em quem escolhe não apagar a esperança. Deixe um amém nos comentários se você segue acreditando. Em meio ao caos, Deus sempre preserva um povo fiel. Mesmo quando muitos se perdem, alguns permanecem. E talvez essa seja a missão não revelada do terceiro segredo: levantar um exército silencioso de oração, jejum e fidelidade. A Virgem Maria nunca nos chama ao desespero, mas à ação espiritual. O céu fala, mas cabe a nós escutar e responder com amor. A Igreja pode estar em crise, mas a fé não está morta. Ela pulsa nas pequenas paróquias, nas famílias que rezam juntas, nos corações que ainda acreditam, mesmo quando tudo parece ruir. Talvez o maior segredo de Fátima não esteja nos arquivos do Vaticano, mas no chamado que ecoa dentro de cada alma. Permaneça firme. Mesmo que o mundo caia, não caia com ele. Se a Igreja é o corpo de Cristo, então cada fiel é uma célula viva desse corpo. E mesmo que alguns membros adoeçam, o corpo ainda pode se curar. Deus continua agindo, e Ele conta com você. Você faz parte dessa renovação. Compartilhe esse vídeo com quem precisa reacender sua fé. Chegamos ao fim dessa jornada pelo mistério do terceiro segredo de Fátima. Talvez nunca saibamos com exatidão tudo o que foi escrito por Irmã Lúcia. Talvez o conteúdo completo nunca seja revelado publicamente. Mas não importa, porque o verdadeiro chamado dessa mensagem não está nos detalhes ocultos, está no convite à conversão, à fé viva, à santidade cotidiana. A crise que abala a Igreja é real, mas também é parte de um plano maior, uma purificação necessária antes do triunfo do Imaculado Coração de Maria. Essa promessa permanece viva, e mesmo quando tudo parecer desmoronar, lembre-se, Maria está conosco. Ela é mãe, intercessora, consolo e guia. Se nos agarrarmos a ela, não vamos nos perder. Ela prometeu: por fim, meu coração imaculado triunfará. Oração do coração fiel. Mãe Santíssima, Virgem de Fátima, ajuda-nos a sermos fiéis mesmo na escuridão. Guarda a tua Igreja, protege os corações dos fiéis e faz triunfar o teu imaculado coração. Ensina-nos a amar teu Filho, a permanecer firmes na fé e a espalhar a luz da verdade. Amém. Se essa oração tocou você, inscreva-se no canal Mundo Terapia e caminhe conosco em fé e esperança.